Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia para quem está ao vivo e para quem vai assistir esse evento no YouTube. Inclusive, se alguém abrir a câmera, esteja ciente de que vai ser postado no YouTube, então provavelmente você vai aparecer lá, ok? Então, esse é mais um evento do Projetando. Na verdade, é o primeiro evento que a gente tem esse ano sozinho, sem outro gerúndio, né? E falando em gerúndio, nós somos um gerúndio do Projeto Acolher, que visa recepcionar estudantes, tanto calouros quanto veteranos, das instituições da Ânima, que é ao redor do Brasil. E o projeto, um projeto de extensão, ele engloba as áreas de arquitetura e urbanismo, design e moda, com o intuito de apresentar dicas e curiosidades e ajudar os alunos dessas áreas. Então, se vocês quiserem, vocês podem seguir a gente no Instagram, projetando.acolher. Ok? A gente posta bastante tutorial, inclusive sobre o Life lá também, a plataforma que as faculdades usam. Então, lembrando que nós somos um projeto de alunos para alunos. Ok? Então, além de ajudar outras pessoas, outros alunos, a gente fornece horas de extensão, tanto para quem é do projeto quanto para vocês que estão assistindo os nossos eventos. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre o projeto, eu posso falar quando acabar a palestra, aqui no final da palestra. E faltando uns 15 minutos para a palestra terminar, vai ser enviado o formulário de presença no chat, ok? Então, também fiquem de olho, a gente vai avisar também, sem atrapalhar a palestra, obviamente. Mas então estejam cientes que somente no final da palestra a gente vai enviar o formulário. Ok? Então não fiquem mandando no chat quando que vai ser mandado o formulário, por favor. E o certificado ele vai ser enviado daqui até um mês, ok? E para preencher vai ter uma palavra-chave que a gente vai mandar no chat também. Então, se você errar a palavra-chave, infelizmente você não vai receber o certificado, ok? Então, lê tudo certinho para colocar tudo certo e receber o certificado. Para o certificado ser emitido e enviado para vocês no e-mail de vocês. Então, é o e-mail pessoal de vocês. Não coloca nome de outra pessoa, por favor, porque o Life vai verificar os dados. Então, se tiver alguma coisa errada, vocês não vão conseguir ter as horas. E, bom, vamos começar logo. Então, nós trouxemos aqui o Márcio Lima, um professor, ok? Ele é formado em desenho industrial, é, tem dá aula de arquitetura e urbanismo, desenho industrial, e tem MBA em gestão empresarial também. Ele tem 28 anos de carreira, então é uma carreira bem grande, ele sabe bastante coisa. E a gente está muito grato por ter ele aqui fazendo um evento pra gente. E, bom, boa palestra a todo mundo. E a gente vai estar no chat, eu e o Jean Dourada, é um dos integrantes do nosso projeto. Ele também vai estar ajudando no chat qualquer coisa, ok? Podem fazer perguntas durante a palestra também. E é isso. É com você, Márcia. Maravilha, Yasmin. Bom, antes de tudo, bom dia, né, para todo mundo. Esse meio de feriadão, né? Mas o pessoal está chegando e já estou vendo aqui que tem em torno de 17 pessoas. Isso é ótimo, independente, né, da quantidade. Mas quanto mais pessoas a gente pode alcançar e compartilhar um pouco de conhecimento e de experiência, né, acima de tudo, é sempre muito bom, né? E assim, obrigado, Yasmin, pelo convite, né? Se tem uma coisa assim desses 28 anos de carreira aí, que certamente mais do que a maioria da idade de vocês aí, é, eu compartilhar conhecimento, seja na minha vida profissional, capacitando outras pessoas e mais recentemente na vida acadêmica, assim, é uma das coisas que mais me realiza, né? Não podem convidar sempre, porque eu vou estar sempre
na medida do possível, né, disponível para poder compartilhar com vocês, tá bom? Bom, gente, como a Yasmin falou, eu vou tentar só compartilhar minha tela aqui para passar algumas telas para a gente ir guardando, né, aí algumas informações e a proposta, não sei se todos estão vendo aí, A gente consegue ver, sim. consegue ver a minha tela? Maravilha. Então, assim, a proposta de hoje é que a gente pare para pensar um pouquinho, né? Junto com vocês, a gente possa fazer uma reflexão. Quando a gente faz isso, é, não digo em aula, né? Mas em grupo, assim, de uma forma aberta, né? Onde todos podem participar. Para mim, isso é bom demais porque eu consigo também ver um pouquinho do ponto de vista de vocês. Então, fiquem à vontade, tá? Eu não sei como é que vai ser essa dinâmica das perguntas, se você conduz ou se eu vou vendo aqui conforme aparece. Pode, se quiser, pode ir vendo e respondendo, não tem nenhum problema. Tá ótimo, tá ótimo. Bom, gente, o tema da nossa reflexão de hoje, né, o palestra, é esse, é mais que personas, criando conexões reais com seus clientes. Né? Ou seja, como eu falei, a ideia é que a gente possa fazer uma breve reflexão sobre isso. Vocês estão vendo tela cheia ou estão vendo a tela do meu PowerPoint? Tela cheia do Tela cheia, PowerPoint. maravilha. Só para ver se está tudo certinho. É, Então, a proposta é que a gente possa refletir sobre algumas palavras-chave, né? Aqui utilizei persona como essa palavra-chave para que a gente possa fazer esse confronto, né, entre persona e o nosso cliente real. Né? Então, pelo que a Yasmin me falou, eu estou falando aqui para alunos de várias áreas criativas, né, desde arquitetura, acredito que design de interiores, gráfico, produto, não é isso? Basicamente, essa, essas carreiras, não é isso, Yasmin? Isso mesmo. Também tem moda até. Não sei se tem alguém aqui de moda, mas a gente abrange arquitetura, todos os designs de moda também. Bacana, isso é muito bom. E a essência, ela se aplica a toda e qualquer carreira, e eu diria até mais, né? Todo e qualquer tipo de prestador de serviço, né? Que nós somos, ligados a essa relação com o cliente, né? Onde a gente precisa, antes de tudo, ouvir, né? Vocês vão ver que algumas expressões vão se repetir ao longo dessa apresentação, mas antes de tudo a gente precisa saber ouvir, tá? Deixa eu ver aqui, porque eu não estou vendo a minha tela de apresentação. Então, tá todo mundo acompanhando aí, tá vendo a tela cheia, né? Sim. Maravilha. Bom, agora eu consigo ver também, é verdade, eu não estava conseguindo ver. Bom, Yasmin já fez uma breve introdução, a ideia aqui não é ficar falando muito sobre mim, né? Mas eu sou graduado em desenho industrial pela Escola de Belas Artes da FRJ, então foi a minha primeira formação, né? E grande parte dessa minha carreira tem sido muito ligada à parte de design, tanto gráfico quanto produto, né? Então, grande parte da minha carreira também foi muito ligada à prestação de serviço, ligada a uma área mais industrial, né? Trabalhando para grandes corporações e por mais que sejam grandes empresas, mas sempre também tentando entender a necessidade do momento, a necessidade de cada projeto. Graduado em arquitetura e urbanismo pela Uniswan, um MBA em gestão empresarial, como falei, aí 28 anos de carreira. Fui premiado numa mostra de design aqui do Rio de Janeiro chamada Novos Talentos de Design Brasileiro, que na verdade é uma mostra aberta não só para profissionais como para recém-formados também. Eu acho que vale a pena vocês buscarem, né, uma referência para quem não conhece, porque ela abre para o Brasil inteiro, todo ano acontece. E eu participei em 2018, fui premiado com um banco e
um banco que eu mesmo desenhei, fabricamos lá na nossa fábrica, e em 2020 com dois itens também. Então, se vocês entrarem depois na minha rede social, vocês vão poder ver isso em mais detalhes. Sou fundador do nosso escritório, que é Espaço Arquitetura e Design. Nós somos bem focados em arquitetura comercial e corporativa, porque comercial e corporativo é o que moldou muito a minha carreira, né? O lidar com empresas e necessidades de bares, restaurantes, e, enfim, pontos de venda, merchandising. Então, a gente é bem direcionado para isso. Nosso Instagram ainda está em construção, porque essa marca é relativamente nova, a marca Espaço. Até então a gente vinha se apresentando muito pelo nome da nossa fábrica, porque nós temos dois braços, né? Um é a Espaço, que é o escritório, e outro é a Móbil, Mobill, que é a nossa fábrica de mobiliários, enfim, displays. E atualmente, mais recente, estou como professor na graduação e na pós-graduação de arquitetura e de design de interior. Então, seguindo aí o meu perfil, vocês vão poder ver um pouquinho mais do meu trabalho, enfim, do que a gente tem feito, tá? Bom, gente, iniciando aqui, e aí, Yasmin, eu vou te pedir ajuda, porque para mim está a tela cheia também. Se aparecer alguma pergunta, eu não vou conseguir ver. Aí você, se puder sinalizar para mim, eu te agradeço, tá bom? Pode deixar. Obrigado. Bom, gente, um dos pilares, né, e isso eu falo sempre para os meus clientes, nas minhas apresentações, e principalmente para os alunos, né, eu acho que um dos pilares da carreira de um profissional criativo é essa palavra que se chama empatia. Né? Eu acredito que todos saibam, ou pelo menos todos tenham uma noção do que se trata, da importância, né, de ser um profissional empático, vamos dizer assim. E, e empatia, trouxe aqui uma definição, e essas definições, assim, depois dessa apresentação eu vou compartilhar para vocês, né, que fique aí como uma fonte de reflexão, não uma fonte de consulta, mas de reflexão também, para que vocês possam continuar fazendo no futuro. Mas empatia é essa capacidade de sempre se colocar no lugar do outro. Né? Eu diria até mais, é de procurar viver como o outro, sentir como o outro. Né? E aí, nessa definição aí que eu tentei cunhar, né, tentei formar, de uma forma sensível e consciente, né, compreendendo as emoções, as perspectivas, as necessidades. E aí uma palavra, um ponto aqui que nos toca, enquanto profissionais criativos, mesmo que essa perspectiva, mesmo que essas emoções, essas necessidades, sejam diferentes das suas. Esse ponto que muitas vezes é conflitante na nossa atuação, né? Enquanto arquitetos, designers de moda, enfim, que o ponto de vista do cliente, assim, eu diria que muitas vezes, tá, gente? Eu não falo só de profissionais liberais, ou seja, você que daqui a pouco vai se formar e vai começar já a fazer os seus freelancers, né? Ou mesmo vai estar ligado a um escritório, mas eu diria que muitos profissionais já assim, que eu ouço falar ou que conheço de muito tempo, de muitos anos, né? Principalmente no mercado como o da arquitetura, que eu como professor eu levanto uma bandeira, né? Eu sou meio militante, vamos dizer assim, né? Que a gente precisa lutar contra ou quebrar um pouco a barreira da vaidade na nossa carreira. Né? Na arquitetura a gente é muito tentado, né? E hoje culturalmente, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, não sei como é que se comporta em outros estados, mas eu acabo que entendo que assim, nas grandes metrópoles, Rio de Janeiro, São Paulo, né, no Sul, no Nordeste, enfim, nas grandes metrópoles, a visão que se tem de um arquiteto, isso muito forte aqui no Rio de Janeiro, pelo menos para o público em geral, contratar arquiteto é coisa para rico, né? Enfim, é para quem tem dinheiro. E a gente precisa nós precisamos ser agentes que venham a mudar essa visão, porque isso afasta o cliente de nós, né? Isso afasta o cliente
Isso reduz o volume de trabalho que a gente possa vir a prestar, né, enquanto profissional. E, acima de tudo, quando a gente vai prestar esse tipo de serviço, nós mesmos temos uma tendência a afastar o cliente de nós. Né? Nós nos colocamos num pedestal de vaidade, de conhecimento, é, é, que o cliente muitas vezes se vê distante de nós. E, na verdade, a gente precisa abraçar esse cliente. Né? Então, empatia, voltando aqui, a gente precisa muito, eu quero muito que vocês olhem, que vocês gravem, que vocês guardem, que vocês injetem essa palavra, né, no sangue, na mente de vocês, no coração de vocês, que empatia é esse ato de abraçar, né, de se envolver, como eu vi eu li um outro autor falando, é vestir a pele do cliente. Né? Tem um livro, e aí uma das bases, né, da nossa apresentação e da nossa reflexão hoje é o que trata o livro de Design Thinking. Eu acredito que vocês já tenham visto isso na faculdade, ou algum professor já tenha comentado, mas vale muito a pena vocês buscarem o livro do Tim Brown, que é o cara que cunhou, né, essa expressão Design Thinking, e, se não me engano, no capítulo 2, que é o que eu procurei trabalhar bastante para essa reflexão. Lógico, eu fui além do livro do Tim Brown, mas no capítulo 2 é, é que ele traz essa reflexão e essa análise, o quanto a empatia, o quanto o entender o outro potencializa o nosso trabalho, nos faz profissionais melhores, nos faz profissionais mais sensíveis, né? E uma palavra aqui, meio que parafraseando, né? Eu procurei meio que resumir um pouco do que ele fala nesse capítulo, por isso que eu coloquei aqui, inspirado na abordagem de design thinking do Tim Brown, que projetar é resolver problemas. Né? Ou seja, nós somos profissionais, somos agentes, eu vou falar um pouco sobre essa questão de sermos agentes, né? Somos profissionais que somos chamados a resolver problemas. Né? Se é lógico que isso também está ligado a diversas carreiras, né? Um médico, principalmente, um advogado, um engenheiro, mas na área criativa, né, nós somos chamados a resolver problemas a partir da nossa capacidade criativa, né? Não só criativa como técnica. Mas, antes de tudo, ele diz, né, é entender pessoas. Né? Projetar é resolver problemas. Projetar, e a palavra design, né, eu acredito que vocês já tenham ouvido isso na faculdade também. Se não ouviram, eu vou reforçar isso. Design hoje é uma palavra até então, no nosso português, um pouco desgastada, vamos dizer assim, né? Um pouco até ela até segue por um caminho um pouco divergente do que ela se propõe enquanto criada, né? Ali na formação da primeira escola de design, ali na Bauhaus e tudo mais, que design, no inglês, na origem da palavra, é projeto. Né? Não é o desenho somente, mas é projeto. E quando a gente fala de projeto, é algo muito mais abrangente, né, do que, entre aspas, somente o saber, o ter o domínio de um software, ter o domínio de um assunto específico. Projetar é essa forma mais holística de olhar o problema. Né? E problemas vêm de pessoas, né? A gente atende pessoas. Então, por isso que o resumo disso, projetar é resolver problemas, mas, antes de tudo, entender pessoas. Tá? Então, isso fica a nossa primeira reflexão. Eu espero que vocês guardem isso e leiam. Para quem não leu, é uma ferramenta maravilhosa. Para vocês terem noção, esse conceito de design thinking eu usei no meu MBA de gestão empresarial. Tá? Vocês vão ver que o Tim Brown ele faz uma abordagem assim maravilhosa, né? De uma forma holística. Então, o design thinking pode ser aplicado na gestão de uma empresa, no trabalho de um advogado, no trabalho de um médico, no trabalho, enfim, eu acho que de qualquer profissional.
E criatividade, ela está ligada, né? E a criatividade é uma das principais ferramentas nossas. Ela é a capacidade de qualquer ser humano de resolver uma situação, de resolver um problema, não só nós que somos profissionais criativos. Né? Uma outra autora, aqui eu começo trazendo umas frases, né? E vocês vão ver que vão ter algumas frases permeando isso. Para quem é do design de interiores e talvez arquitetura, já deve ter ouvido falar na Miriam Gurgel, que, entre outros livros, ela tem esse livro Projetando Espaços, um livro ligado a design de interiores. E ela tem uma frase que eu acho maravilhosa, tem muito a ver com esse conceito do Tim Brown, e é uma frase que resume para mim o que é empatia no nosso trabalho enquanto profissionais criativos. Né? Ou seja, não existe o que, se não houver antes, para quem. E assim, gente, pode parecer meio óbvio tudo que eu estou falando, né? Mas mais à frente a gente ainda vai refletir, vai se aprofundar, né? Vai mergulhar um pouco mais nesse assunto. Mas a gente está vivendo um tempo em que a velocidade em que a gente recebe as informações, em que a gente nos relaciona, da forma como a gente se relaciona com as pessoas, tem sido tão corrido e tem sido tão. Nós temos sido tão bombardeados, né? E, e acima de tudo, a gente tem as pessoas em geral, ela tem se olhado mais no espelho das redes sociais, mas ela olha para um espelho, aí é que eu vou ser bem filosófico agora, né? Ela olha para um espelho aonde ela quer ver uma outra imagem que não é a dela. Não sei se vocês me entendem. Né? Eu vou falar isso um pouquinho mais quando a gente estiver falando sobre persona. Então, nós como profissionais criativos, a gente vai precisar também é, 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 meio que conduzir o olhar desse cliente, né, dessas pessoas, a que elas possam se enxergar dentro desse projeto, dentro daquilo que ela busca como solução, não pela vida do que o outro faz, mas pelo aquilo que ela precisa. Tá? Então, isso vai permear bastante, aqui vai continuar permeando bastante a temática do que a gente vai trabalhar. Né? E aí, gente, nesse processo, né? Ou seja, onde não existe o que, se não houver o para quem, mais uma vez entra a questão da vaidade nossa sendo colocada de lado. Né? E aí muita gente pode comentar, mas Márcio, mas é colocar de lado o meu conhecimento, é colocar de lado o que eu sou como arquiteto, o que eu sou como designer, o meu estilo, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. A gente precisa separar muito bem o nosso desejo em ter um estilo próprio, em ter uma marca própria, isso é importante para que a gente possa ter uma visibilidade, para que os nossos trabalhos sejam identificáveis, né? Nesse mar de projetos, nesse mar de, de imagens e de pessoas se, se mostrando, né? E hoje, felizmente, a gente tem uma, uma, uma ferramenta maravilhosa que são as redes sociais, né? E assim, elas são como qualquer ferramenta, né? Que sendo bem usadas, elas são maravilhosas, né? Então, eu olho para a década onde eu nasci, né? Final dos anos 70, início dos anos 80, como que eu teria visibilidade, como que eu poderia, por exemplo, ter sido alcançado pela Yasmin para poder fazer uma palestra para um grupo de alunos, né? Isso era muito restrito, né? Ou seja, vocês, com certeza vocês não têm nem noção. Assim, eu acredito que esteja falando aqui para a maioria de um grupo de pessoas muito jovens, né? Eu sei que devem ter alunos também, talvez até da minha idade ou até mais velhos do que eu, mas principalmente vocês vão saber que para que a gente conseguisse ter uma visibilidade no mercado é muito difícil. Né? No máximo, a gente ia ter uma visibilidade regional, né? Dentro do grupo de pessoas que a gente pudesse ter ali de relacionamento na empresa onde a gente estivesse trabalhando, ou na faculdade onde a gente estivesse estudando ou dando aula. Mas essa abrangência mais
de uma forma internacional, vamos dizer assim, né? De forma bem maior, isso seria quase que impossível, né? Então, a rede social tem muito dessa, não só o lado ruim dela, né? De onde as pessoas hoje não se encontram, quem elas não entendem muito quem elas são, mas elas se veem na vida de outras pessoas, mas também tem um lado muito positivo que é a gente poder mostrar o nosso trabalho. Então, voltando aqui para não perder, né, não me perder, porque eu tenho às vezes tenho uma tendência muito de devagar nos assuntos e me perder, mas o importante é isso, tá, gente? Não existe o que nesse caso é o projeto, né? É o que nós vamos fazer, se não houver antes para quem nós vamos trabalhar, né? E aí algo muito importante para nós, né? Eu, por exemplo, sou um cara extremamente ansioso, né? Sempre fui desde criança, né? E quando a gente, eu diria até para o trabalho na própria faculdade, tá, gente? Não é só no trabalho no futuro profissional, não. A escuta, né? Ou seja, essa frase aí que eu meio que cunhei também de muita coisa que eu li, antes do lápis e do papel vem a escuta. Né? Alguns professores talvez até comentem para vocês, né? E, Yasmin, desculpe interromper. Eu aqui no meu celular parece para mim que tem uma mensagem de um novo contato. Eu não sei se é do grupo, mas eu não estou conseguindo ver, tá? Mas enfim, eu sei que você está atenta aí. Se for alguma pergunta, eu peço a tua ajuda, tá bom? Não, não, foi só o Jean falando. Na minha cidade natal seria impossível fazer o que estamos fazendo agora. Bacana, Jean, bacana. Então, assim, essas reflexões são boas, eu acho que é importante que vocês tragam, sim, né? E qual a tua cidade natal, Jean? Depois, se você puder colocar ou puder falar para a gente, é bom, né? Porque eu gosto muito de falar dentro da realidade de vocês. Eu sei que a gente não tem tempo para isso. Eu queria ter ouvido cada um de vocês. Se a gente tivesse numa aula aqui de 3 horas, eu ia querer ouvir cada um de vocês, para poder falar dentro da realidade de cada um. Mas se vocês puderem falar um pouquinho de quais cidades aí vocês estão e a Yasmin transmitir aqui, seria muito bom. Yasmin, fica à vontade para interromper na hora que você quiser, tá bom? Certo, certo. Obrigado. Então, gente, antes do lápis e do papel vem a escuta. Muitas vezes a gente ouve que antes do projeto, antes de começar a sentar num SketchUp, num AutoCAD, num Revit, num Corel, num Illustrator, num Photoshop, eu estou tentando falar todas as ferramentas em geral ligadas tanto à arquitetura quanto design, né? Que antes vem o lápis e o papel. Eu digo mais, antes do lápis e do papel vem a escuta. Então, é entender bem o briefing, entender bem aquilo que está sendo pedido, no caso, o professor em sala de aula, mas no futuro, o que o cliente está pedindo. Né? E isso é um trabalho de parar, né? De respirar. Eu muitas vezes me pego durante o dia cansado, né? E porque eu não paro para respirar, né? Esse exercício de respiração, esse trabalho de reflexão, a gente precisa fazer durante o dia inteiro na nossa vida, né? A gente às vezes precisa marcar no nosso alarme, do nosso relógio, do nosso smartwatch, do nosso celular, é, alguns momentos para poder parar, olhar para o que a gente está fazendo, refletir, tentar deixar o tempo ir um pouco mais devagar, porque não é a gente correr mais que o tempo, que o dia vai ter menos de 24 horas, né? Ou vai ter 48 horas, a gente não vai conseguir fazer o tempo se moldar, né? O tempo ele é muito relativo, né? É de acordo da forma como a gente vive que ele vai ser mais ou menos rápido, né? E antes de tudo, antes do lápis e do papel vem a escuta. Parar, ouvir, refletir, ver o que o cliente está falando, né? E ouvir, e aí eu trago 3 ações, né, para esse escutar, algumas palavras-chave, que eu já vi que já são 10h30 aqui, eu vou tentar. A gente tem mais ou menos quanto tempo, Yasmin, que você tinha falado? Você tinha me falado que ia ser tipo mais ou menos 1 hora, então eu contei com isso, mas não sei Tá se isso atrapalha bom. você. Não, eu Mas, tô, eu tô livre, eu tô tranquilo, mas logicamente que eu não vou ficar aqui 3 horas falando para vocês.
Mas talvez a gente passe aí uma hora e 10, no máximo isso, tá? Relaxa. Só para eu poder não me prender tanto em cada slide. Mas Aham. é que é um tema que, para mim, é tão gostoso de falar, é tão urgente de falar, né? Que acaba que eu viajo um pouco aqui. A Mas gente também pensando precisa nesse. saber mesmo. O Tem, pessoal que comentou, o Jean falou, eu morava em Indianópolis, no interior de Tocantins, mas hoje eu moro em Curitiba. O ah, Darlon falou que é de Natal, a Laurent falou que é de Uberlândia, a Vitória falou que é de Contagem, Minas Gerais. Eu sou de São Paulo, tem outras pessoas de São Paulo também, de outras regiões, Minas Gerais também. que bacana. Tem alguém aqui do Rio, aqui, pertinho de mim? Não. Se tiver, depois me fala. Mas, assim, maravilhoso, maravilhoso, assim, poder ter esse alcance, poder falar com vocês, né, de tão longe de mim. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, né, na capital mesmo, e, assim, a gente vive num país continental, né? Eu costumo falar muito isso, ou seja, é, a vivência que você está tendo aí na tua cidade, né, longe de mim, ou às vezes mais próximo aqui em São Paulo, as culturas, a gente vive uma cultura extremamente diversa, né? Mas, em geral, tem algo que nos une, né? Que é, lógico, uma língua, né? Algumas culturas que acabam sendo nacionais, mas tem as redes sociais hoje que nos aproximam e meio que padronizam também o nosso pensar, padronizam o nosso agir. E eu acredito que tudo isso que eu estou falando vai fazer sentido para todos vocês, né? E aí, gente, nesse processo de antes do lápis e do papel vem a escuta, aí eu também trago umas reflexões que são meio palavras chamadas para ação, né? E essas chamadas são o quê nessa escuta? É ouvir sem julgamento. Eu falo muito para os meus alunos, no primeiro dia de aula, né? Olha, você, principalmente alunos de períodos de primeiro período, segundo, terceiro, olha, você enquanto profissional criativo, você não pode ter nenhum tipo de julgamento, de preconceito. Na verdade, gente, não ter julgamento e preconceito já precisa ser uma atitude, independente de sermos profissionais criativos, enquanto seres humanos, né? Nós não podemos, nós precisamos nos despir, nós precisamos anular isso dentro de nós, que é o julgamento, que é olhar o outro e ter preconceitos e imaginar o que o outro está querendo, o que o outro precisa, né? Ou mesmo enquanto julgar, né? Sentenciar essas pessoas, né? Então, ouvir sem nenhum tipo de julgamento, observar com atenção e assim, atenção hoje eu diria que é um item muito sofisticado conseguir a atenção das pessoas, assim, é ouro, né? Você ter a atenção das pessoas, quantas vezes a gente está falando, né? Seja em sala de aula, seja num cliente, seja dentro da empresa onde você trabalha, e as pessoas vão estar muito mais é, conectadas, né? Eu digo que o smartphone ele é a extensão do nosso cérebro, ele já é a extensão do nosso cérebro. Né? A gente vive de uma forma simbiótica com esses aparelhos e eles já são extensão do nosso ser, do nosso falar, do nosso agir. E a nossa atenção, 90% do tempo, está muito conectada com isso. Né? A gente não está olhando para o outro, a gente não está olhando para quem está do nosso lado, a gente não está olhando, às vezes, para quem está na nossa frente, falando com a gente. Né? Então a gente precisa observar com atenção. E atenção é um exercício, atenção é realmente se desconectar do digital nesse momento. Ou lógico, professor, mas a pessoa está falando comigo pelo Instagram, a pessoa está falando comigo, eu estou prestando serviço para alguém que está longe de mim, né? Está falando comigo pela rede social, beleza, que seja, mas que naquele momento tenha o que algumas pessoas ligadas aí a coach, né, e tudo mais, vão falar de estado de presença, né? A gente precisa estar em estado de presença com essa pessoa, né? E projetar com base na vivência do outro, não com base que aquilo que você imagina que o outro precisa, né? Então, ouvir, observar e depois projetar com base na vivência do outro. Vocês vão ver que esse caminho, além de ser mais empático, gente, ele facilita demais o nosso trabalho.
isso é uma das grandes conclusões que eu quero trazer aqui para vocês. Eu não quero só ficar aqui trazendo uma reflexão que não vai chegar a lugar nenhum. Lógico que vai chegar em primeiro momento. Se você procura pelo menos ser uma pessoa mais empática, ou vai tentar ser uma pessoa mais empática no final dessa apresentação, para mim já é um grande ganho. Mas se você entende que a empatia é uma chave para que você seja um profissional diferenciado, para que você seja um profissional que tenha menos refações no trabalho, que tenha menos alterações durante o teu processo projetual, né? Isso já vai ser também um grande ganho para você. E aí, exatamente quando eu entro com essa frase, ou seja, um processo criativo bem sucedido, o que a gente chama de esse estado de flow, né? Nosso workflow, o nosso fluxo de trabalho, ele vai ser muito mais bem, muito melhor, né? Sucedido, muito mais de entender as pessoas, em primeiro lugar, entender para quem nós estamos criando, as necessidades para quem das pessoas para quem nós estamos criando, do que ter boas referências, né? Do que conhecer e dominar um estilo, conhecer bem. Eu não estou falando aqui nem de software, tá, gente? Estou falando nem de ferramenta nesse primeiro momento, tá? Mas eu estou falando, eu tenho aqui N referências, eu domino as referências que o design de interiores trata, que os estilos arquitetônicos, os estilos ligados ao design de moda, as referências dentro do design gráfico, os grandes designers gráficos, designers de produto, né? Eu conheço muito bem o que cada um pensa. Não vai adiantar, não vai adiantar. Assim, é lógico, isso é fundamental, tá? Ter boas referências no nosso trabalho, enquanto profissionais criativos, consumir, né, museus, consumir documentários, ler livros, ter livros de referência, né? Vocês vão ver aqui na minha estante, tem muitos livros aqui. Lógico que não estão todos aqui, né? Mas tem muitos livros, a gente precisa ter livros que tenham boas referências. Mas mais do que isso, é entender a pessoa ou as pessoas, ou pode ser para um grupo de pessoas que você esteja criando, né? Então, assim, nem sempre você vai estar criando para uma pessoa só, né? Você vai estar criando ali para, não sei, alguém que está ligado a design gráfico, ou que está ligado à moda, você vai estar criando. E aí sim entra o papel da persona, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Você vai estar criando para algo mais regionalizado, ou mesmo para algo nacionalizado. Mas antes de tudo, mas não só por isso, você vai deixar de ser empático, né, com as necessidades ligadas às pessoas para quem você está criando. Então, é importante entender que o processo criativo depende muito de entender essas pessoas, tá? E ele vai ser muito melhor sucedido se isso for feito antes dele começar. Então, dedique tempo para entender as necessidades do seu cliente, ou seja, vá além do briefing. Eu acredito que todo mundo aqui tem uma noção do que seja um briefing, né? O briefing é aquele momento onde você senta com o cliente, onde o teu professor, né, passa para você, olha, vocês vão agora fazer um trabalho voltado para um público X, Y, Z, uma faixa etária tal, tal e tal, que tem uma profissão específica, que vivem numa cidade grande, ou que vivem numa cidade mais em regiões, né, menos urbanizadas, enfim, que vai ter ali toda uma persona, né, e a gente já entra nesse conceito que eu trago no título da minha palestra, onde é construído todo um direcionamento, né, para que você saiba para que o teu projeto chegue a um objetivo, que é resolver uma solução, trazer uma solução para um problema, né? Então, dedique tempo para entender essa necessidade. Escute. Isso também é muito inspirado no que o Tim Brown fala, é escutar aquilo que as pessoas não estão falando. Isso é muito filosófico também, né?
muito profunda essa frase, mas é, eu vou falar aqui e vou tentar trazer já um exemplo. Eu tive uma cliente agora muito recente, né? E tive não, tenho, né? Que eu comecei a trabalhar para ela agora, deve ter uns 2 meses. Na verdade, uma marca de patisserie, de uma marca de doces franceses, de uma patisserie francesa, é, de, lógico, patisserie de doces franceses, né, naturalmente, chamada Eclair, aqui no Rio de Janeiro, fica num shopping aqui do Rio de Janeiro chamado Barra Shopping, que é um shopping super conceituado, enfim, está numa região de público AA, né, ou AB, por ali. E essa cliente me contratou para fazer desde o redesenho da marca. Então, isso também o nosso escritório, por eu ser designer gráfico e arquiteto, né, a gente acaba que é um pouco multidisciplinar. Então, ela me pediu para fazer desde o redesenho da marca, né, algumas alterações da marca dela, até o projeto de arquitetura de loja, de quiosque, de pontos de venda, porque ela tá num projeto de expansão, ou seja, ela quer se transformar agora numa, numa franquia, né? E assim, foi um momento engraçado e um dos mais emocionantes que eu já tive na minha vida enquanto designer e arquiteto. Eu estou ali fazendo a primeira apresentação, nós tivemos pelo menos umas 2 reuniões de briefing, né? Isso é importante. Se você não entendeu ou se não ficou muito claro o que o cliente quer, faça outra reunião, né? Converse novamente com ele, né? Antes de você já chegar com algo já com um render bem feito, né? Com uma marca desenhada, né? Com uma roupa ou um desenho de uma linha, né? Para quem está ligado à moda. É, então, procure assim esgotar quase aquilo que você precisa escutar do teu cliente. E aí eu tô ali nos slides mostrando e tal, já tinha falado sobre a marca, ela já tinha gostado, e aí comecei a falar sobre o quiosque. Primeiro eu entro com um, um modelo de quiosque só em volumetria, ainda sem texturas, sem a marca aplicada, né? Para poder falar sobre setorização, o que vai ter em cada área do quiosque, como ele vai funcionar, um quiosque para shopping, né? E aí, quando eu viro o slide para o render, né, para a renderização, ela começa a chorar. Ela começa a chorar. E o cara, assim, aquilo meio que me deu um choque e eu, inevitavelmente, perguntei para ela: cara, o que foi? Você não gostou? Ela falou: não, Márcio, muito pelo contrário, cara. Eu tô chorando de emoção porque você é a primeira pessoa. A gente já teve vários profissionais, vários arquitetos trabalhando ao longo do tempo que a gente tem a marca, se não me engano, são 4, 5 anos. E você é a primeira pessoa que nos entende de primeira. Então, assim, gente, isso foi, assim, para mim, lógico que a gente trabalha para ganhar dinheiro, né? Mas tem valores intangíveis que trazem uma satisfação para gente, né? Assim, que não tem valor isso, né? E aí a mãe dela que estava junto, né? Que é meio que a pessoa que investe nela, ela é uma menina muito nova, tem, se não me engano, 25 anos, e já empreendedora, já com a loja dela funcionando grande. Ela é também professora no Le Cordon Bleu, aqui no Rio de Janeiro. Ela não é só ligada à patisserie, ela também é uma chefe de cozinha completa. E ela começa a chorar, né? E, e aí eu também começo a ficar emocionado. A mãe dela vem para junto dela, que estava meio distante, assim, meio incrédula, né, no que estava sendo apresentado. E quando ela começa a chorar, ela vem para junto também, começa a chorar. Falei, cara, olha só, eu parei a apresentação, falei, cara, é a primeira vez que isso acontece na minha vida, né? E ela fala nisso, fala, cara, eu tô muito feliz porque você entendeu, parece que você está dentro da nossa cabeça. Então, gente, isso é empatia. Isso ouvir o que elas nem estavam falando para mim. Né? Então, é maravilhoso quando isso acontece e eu tenho certeza que vocês vão também, em algum momento, se não alcançaram, alcançar isso na vida profissional de vocês. Eu vou ser um pouquinho mais rápido aqui, que a gente tem mais alguns slides. Então, É, somos mais do que profissionais. Oi? Pode falar, rapidinho. com vontade. É, no chat a gente vai enviar o formulário, ok? Só avisando. E o Laurent, não sei, falou realmente os exercícios de representar as ideias e vontades do cliente não deve ser nada fácil. Não é, não é, não é.
E aí, Laura, a gente tem uma frase muito interessante que eu acho que resume bem isso. A gente está vivendo um momento de transição muito sério, né? Que é com relação à questão das IAs, né? A inteligência artificial, ela vem trazendo, ao mesmo tempo que vem trazendo deixa a gente maravilhado, mas nós, profissionais criativos, também deixa a gente um pouco em crise, né? Mas no outro dia eu li numa rede social um comentário de alguém que eu achei genial, né? Ele falando assim, gente, fica tranquilo, porque a inteligência artificial ela não vai tirar da gente a nossa profissão, porque para você utilizar uma inteligência artificial, você precisa saber o que pedir. E fica tranquilo, porque os nossos clientes nunca sabem o que querem. Né? Então, eles nunca vão saber o que pedir para a inteligência artificial. Então, justamente esse resumo, ou seja, o cliente nunca sabe o que quer, e lógico que isso é um exagero, né? Tem muitos clientes que têm uma noção clara do que querem, que sabem muito bem, mas esse exercício de se colocar no lugar do outro, né? De poder ter essa escuta ativa que a gente fala, isso é um exercício. E nos tempos de hoje, que nós somos multitarefas, que nós estamos, ao mesmo tempo que a gente está conectado com um monte de coisa, a gente também está desconectado de um monte de coisa, e principalmente das pessoas que estão do nosso lado, né? Esse processo de escuta ativa, de ser mais empático com as pessoas, isso é um desafio. Então, realmente, Laurent, é um desafio que a gente vive, mas que não é impossível, tá? É plenamente possível, mas é um exercício que a gente precisa ter de estado de presença, de poder, né, tentar sentir o que o outro está sentindo. Mas realmente fácil não é, tá? Mas é exercício e é alcançável. Então nós somos mais do que profissionais criativos, nós somos agentes sociais. Isso eu falo muito para os alunos de arquitetura, que é uma faculdade onde a vaidade, onde é um mercado, não uma faculdade, mas um mercado onde a vaidade impera, né? Aonde às vezes a gente vê ali um pequeno nichozinho, né, de profissionais que se destacam nas mostras, né, nas casa-cor da vida, e quando a gente vai no casa-cor, geralmente são só aquele mesmo grupinho de arquitetos que estão ali sempre expondo e meio que se distanciam das pessoas. Nós somos agentes sociais, nós somos agentes que transformam vidas, que transformam realidades, né? Seja num projeto de um apartamento, de um projeto de uma habitação que você está fazendo, seja do zero, seja numa reforma, seja um designer gráfico que está fazendo a criação da primeira marca de alguém que está ali começando a empreender, seja um designer de produto que está fazendo um desenho de algo que está ligado à acessibilidade, por exemplo, né? De uma prótese para alguém que não tem um membro, né? De uma pessoa PNE, que a gente chama, né? Pessoa com necessidade especial. Enfim, nós somos, antes de profissionais criativos, temos que nos ver como agentes sociais, tá? Como pessoas que precisam estar a serviço da sociedade, né? Isso é muito sério, gente. Guardem essa frase para vocês, porque ela é muito importante e isso vai trazer destaque para vocês enquanto profissionais. Na página 38 do livro do Design Thinking do Tim Brown, esse texto está exatamente como ele diz. Ajudar as pessoas a articular as necessidades latentes, ou seja, aquelas que estão ali que as pessoas nem sabem que precisam, né? Ou seja, que podem nem saber que tem. Esse é o desafio dos design thinkers, né? Então, sejam profissionais design thinkers. Então, leiam esse livro, né? Não sei se vocês estão vendo a minha câmera aqui. Vocês estão vendo eu falando aqui? Desculpe as minhas, Dá porque para ver, sim. às vezes eu fico Pequenininho, meio mas dá. perdido nisso. Tá. Mas aqui, ó, leiam esse livro, Design Thinking, uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias. Então, se vocês não leram, se vocês não têm, leiam esse livro, porque ele transforma a vida de vocês enquanto profissionais, tá? Então, sejam profissionais que sejam design thinking, ou seja, pessoas que pensam, antes de tudo, de forma empática. Persona. O que é essa persona, né? E qual o limite do uso de personas? A persona muito para quem está ligado por exemplo, a rede social que faz, quando você faz ali impulsionamento, né, de campanhas, a persona é fundamental, né, porque você não vai estar fazendo um impulsionamento para atender uma pessoa só. É diferente quando você faz um projeto de arquitetura, um projeto de design de interiores, ou mesmo um projeto
design gráfico que você faz para uma pessoa ou para uma marca específica, mas a persona, ela resume um grupo determinado de pessoas, né? Então, vou dar aqui um exemplo. Não sei se é você, tá, Yasmin? Mas vou usar você como exemplo aqui. Yasmin, estudante qual a tua área, Yasmin? Você é de arquitetura? Design gráfico. Yasmin, estudante de design gráfico, que tem tantos anos, que consome determinados produtos, que gosta de um determinado tipo de filme, que assiste série, ou então que ela é uma leitora e ela gosta de livros, e ela mora na cidade tal, no bairro tal, na zona tal. Né? Então, assim, você vai construindo uma pessoa a partir de um personagem fictício. Né? Ou seja, pessoas que você vai tratar de uma forma real, né? Mas você constrói uma pessoa fictícia para que você possa ter um ponto de partida para poder criar algo, né? Quando você não tem uma pessoa real para quem criar. E isso vai acontecer muito na vida de vocês, tá? Principalmente se vocês trabalharem dentro de uma agência, dentro de um escritório, eu não diria nem de escritório de arquitetura, porque geralmente o escritório de arquitetura vai estar focado em pessoas ou em empresas ou em escritórios, né? Mas num escritório de design, ou mesmo para o design de moda, principalmente, né? Você vai estar criando para um grupo específico, né? Para um nicho específico de pessoas. Então, a persona é importante. Mas qual o limite desse uso? Né? O uso da persona é um bom começo. Mas é ouvindo pessoas reais que você cria projetos que fazem sentido. Então, assim, mesmo num processo aonde você está usando personas e você começa, tem um ponto de partida onde essa persona, ou seja, esse personagem fictício está sendo um ponto de partida, pelo menos para você iniciar um briefing, vai para a rua, ou conversa com pessoas que são semelhantes a essa persona que você vai trabalhar no teu projeto, né? Amigo, parente, vizinho, conversa com essas pessoas, né? O Tim Brown fala muito sobre isso, né? Faz um trabalho de campo, né? Para tentar entender como pessoas reais ligadas a essa persona vivem, né? Aquela brincadeira daquele meme, né? Quem são, como se alimentam, né? De onde vêm, né? Enfim, isso é muito importante. Começar com a persona é importante, mas ouvir pessoas reais é mais importante ainda. O cliente, no final das contas, ele precisa se reconhecer no projeto, tá? Mesmo sendo conduzido por você. E aí, já partindo um pouquinho para o final, e aí vocês veem que eu estou mudando cores aqui, gente, e isso é de forma proposital. Quando vocês virem aqui esses slides em cores laranja, são frases e reflexões. Esse azul, eu estou focando na persona e para a gente poder dar ter um alerta, né, ligado a esse assunto específico que é o tema da nossa, uma palavra-chave da nossa palestra, né, para a gente parar para pensar. E eu coloquei em vermelho porque isso é muito urgente, tá? Redes sociais e a crise de identidade, né? Ou seja, a rede social ela hoje traz uma crise de identidade muito forte, isso não sou eu que estou falando, vocês já devem, né, ouvir falar de várias pessoas, né? O quanto pessoas que não vivem a sua própria realidade, né? Que passam uma realidade que não é a dela, né? Seja para se promover, seja para poder se tornar um influencer, enfim, seja o que for, né? E aqui eu não estou fazendo uma crítica a quem vive dessa forma para poder alcançar algo, tá? Mas ela gera uma crise de identidade, é algo que a gente precisa estar atento, né? Ou seja, mas no caso do cliente, e aí eu vou falar especificamente do nosso cliente, quando o cliente se vê como uma persona de si mesmo, olha que profundidade isso, né? As redes sociais e a crise de identidade, ou seja, quando o cliente ele se vê num espelho onde ele acha que está se vendo, mas ele está vendo outra pessoa. Foi aquilo que eu falei no início, né? Quando ele se vê como uma persona de si mesmo, tá? Um exemplo muito comum. Quero um apartamento com a cara do Pinterest, né? Estilo industrial minimalista. Mas, ao observar você, né, ao observar o dia a dia dessa pessoa, ou seja, você como um profissional empático, que para escutar, que para ouvir, né, que
você começa a observar o comportamento dessa pessoa, você vai, você senta, você vê como ela vive, né? Você conversa mais, você pergunta mais sobre ela, não só sobre o que ela quer no projeto, mas você procura entender, mas como é que você vive? Como é que é o teu relacionamento com as pessoas que vivem dentro da tua casa, né? Como é que é o teu relacionamento com os teus amigos, né? E aí essa pessoa, em vez dela ter esse estilo industrial minimalista, ela valoriza o acolhimento, ela valoriza as cores, ela tem muitos objetos afetivos onde ela está morando, né? Ela gosta de cozinhar com os amigos, ou seja, quando a gente fala de ter muitos objetos afetivos, ela não é tão minimalista assim, né? Ou seja, ela não vive num ambiente mais com menos objetos, né? Ela não é tão low profile, vamos dizer assim, como ela mesma está querendo que o projeto dela seja. Não sei se vocês estão entendendo isso, né? Ou seja, ela está querendo o oposto daquilo que ela é. Né? Ela está querendo no projeto o oposto daquilo que ela é. Então eu volto nesse slide, ou seja, o cliente ele se vê como uma persona, ele se vê como uma persona de si mesmo, ou seja, ele se vê como uma outra pessoa, ele quer viver no lugar de uma outra pessoa que ela nem é. Né? E aí, quando o cliente se vê como uma persona que ela não é, nós profissionais também precisamos ajudar essas pessoas a se reconectar com a verdade dela. Professor, pô, ou Márcio, perdão, né? Falando professor aqui, lógico, eu sou professor também, mas nesse momento aqui eu sou o Márcio Lima conversando com vocês. Né? Cara, isso não é fácil. Né? O cliente vai bater pé, ele vai, não, mas eu quero. Aí você leva uma, duas, três versões do teu projeto, que você já entendeu como o cliente precisa, o cliente fala, cara, mas você não está entendendo, eu quero dessa forma. Aí eu entro com uma outra frase. Não dá para ajudar quem não quer ser ajudado. Tá? Então, assim, respirem de novo, tá? Já chegando no final da palestra. Respirem, fiquem tranquilos, e é o que eu falo para os meus alunos. Entreguem o projeto da forma que o cliente quer, coloquem o dinheirinho no bolso e partam para o próximo, tá, gente? Assim, não dá para ajudar quem não quer ser ajudado. Assim, a gente também não vai ser... a gente não vai estar agindo como... Nós somos agentes sociais, né? Mas nós não vamos estar agindo ali como... oh, meu Deus, fugiu a palavra aqui, mas como alguém que vai estar tratando ali como uma ONG, né? Nós não somos ONGs, né? Nós somos profissionais que precisamos trabalhar, que dependemos do dinheiro para poder sobreviver, né? Para poder viver, para realizar nossos sonhos. E se o cliente está completamente focado naquilo que ele quer realmente viver como uma persona, relaxa, você não conseguiu que ele se conectasse com a verdade dele, pode ser que ele vá descobrir isso no futuro, né? Ou seja, ele fez um apartamento completamente para rede social, mas no dia a dia ele não se identifica, né? Mas, enfim, aí já não é culpa sua, né? Você tentou, tá? Mas é importante que agora, pelo contrário, quando você consegue que esse cliente se reconecte com essa verdade, cara, aí você vai conquistar um cliente para a tua vida inteira. Porque ao mesmo tempo que ele estava querendo viver algo que ele não é, no final das contas, gente, a gente é meio psicólogo também, tá? Tem muita gente que faz a faculdade de design, depois vai fazer psicologia. Eu conheço vários profissionais que geralmente a segunda carreira, ou então uma pós-graduação ou um mestrado, às vezes tem muito a ver com psicologia, com antropologia, tá? E são carreiras e são disciplinas que podem ajudar no desenvolvimento profissional de vocês. E aí, nesse momento, quando você vai tentar reconectar esse cliente com a verdade dele, investigue o porquê daquela referência, né? O que ela representa emocionalmente para esse cliente. Né? Pergunte para ele, né? Como você vive? Em qual estilo você quer? Né? Pergunte para o cliente como ele vive, em vez de perguntar qual estilo que você quer. E qual estilo ele quer, antes de tudo. Né? Beleza, você quer uma marca, você quer um projeto de interiores, tá? Mas antes de você perguntar qual estilo você gosta, pergunta para ele como ele vive, né? Vai até a casa ou o apartamento dele, né? Vê os objetos, vê como os objetos são dispostos, vê como as pessoas interagem, vê como ele interage com as pessoas, observe hábitos, observe valores, histórias e até as contradições na vida dessas pessoas, né? Para que você possa conduzir esse projeto. Ajude a desconstruir imagens idealizadas
quando discurso e identidade são incompatíveis. Então, é aquilo que eu falei, eu estou só reforçando aquilo que eu falei antes, tá, gente? Isso fica meio que repetitivo, mas é hiper importante. A empatia, ela ajuda a romper com as máscaras das redes sociais e a encontrar o projeto que realmente conversa com a vida real do cliente, tá? Então, aqui eu já começo a trazer um resumo de tudo isso que eu estou falando, tá? Ela ajuda a romper com as máscaras e encontrar realmente o projeto que a pessoa da vida real precisa, tá? E aí eu volto a dizer, pode ser que a pessoa da vida real queira realmente continuar vivendo uma vida de ficção, e aí não cabe muito a você a querer mudar a mente dela, e sim, faz o teu projeto, entrega e vive a tua vida, tá? No caso do design gráfico, no caso do design de produto, pode ser que isso se aplique também, tá, gente? É uma determinada marca que você está criando um desenho de uma marca, e o cliente fica o tempo todo dizendo, mas eu quero que seja como a marca tal, eu quero... E no final das contas você olha, cara, mas o teu negócio que você vai fazer não tem nada a ver com o que a outra marca faz, né? Mas enfim, a gente tenta convencer de alguma forma, através da nossa capacidade intelectual e técnica, né? Vocês estão na faculdade para formar essa capacidade, mas nem sempre a gente vai alcançar. E aí, aqui, duas frases para a gente fechar, de dois caras que eu admiro demais. Um da arquitetura e depois outro do design. O Álvar Aalto, para os arquitetos, acredito que já tenham os estudantes de arquitetura, né, ou de design de interiores, já tenham ouvido falar nele, mas ele fala o seguinte: o arquiteto deve ser um bom ouvinte antes de ser um bom criador. E aí, só reforçando tudo isso que eu estou falando para vocês, tá? E o Dieter Rams, para quem nunca ouviu falar do Dieter Rams, ele é um designer, se não me engano, alemão ou austríaco, não sei, um dos dois. E ele é um designer, ele é um designer que se destacou muito na década de 60, com os produtos de uma marca chamada Braun, Braun. Para quem não conhece, pesquisem. E vocês vão ver que 90% de todo o design que é feito hoje na Apple é completamente inspirado nesse cara chamado Dieter Rams. Para quem é designer de produto, ou mesmo para quem é designer gráfico, leiam sobre ele, pesquisem sobre a vida dele. Oh, meu Deus, eu não vou lembrar aqui agora o nome, que era o designer principal. Aí, se alguém lembrar ou puder pesquisar e me ajudar, o designer principal da Apple, que o Steve Jobs era ali o braço direito do Steve Jobs, eu acho que ele saiu da Apple, se não me engano. Tá? O cara que fez o design do iPhone, fez o redesign do iMac, lá no início dos anos 2000, né? Ele mesmo já diz que ele se inspira completamente nesse cara que é chamado Dieter Rams. E se vocês pesquisarem design Apple versus design do Dieter Rams, vocês vão ver que o iPhone é cópia, o iPod é praticamente cópia do que esse cara fazia lá na década de 60. Então, fechando parênteses, o Dieter Rams ele fala: você não pode entender um bom design se não entender as pessoas. Design é feito para as pessoas. Arquitetura é feita para as pessoas. Design de interiores é feito para as pessoas. Design de moda, né, mais do que tudo, é feito para as pessoas. Muito obrigado, gente. Assim, fico maravilhado aqui. Eu vou sair agora da tela. Tá aí a minha rede social para quem quiser seguir, né? Para quem quiser acompanhar o meu trabalho. Depois eu vou colocar também lá na minha rede social, tem também uma arroba das minhas empresas, dos meus negócios, para vocês seguirem um pouco do que eu faço, né? E fiquem à vontade, se quiserem mandar direct, se quiserem me convidar, né, para outras palestras para falar sobre isso, porque é um dos convites que eu mais gosto, é poder ser convidado para falar e para palestrar para vocês. Eu vou voltar aqui a tela pro Teams, e aí vai ficar agora um pouco mais fácil de poder ler as perguntas, né? Eu vou aqui pro chat, e aí nesse momento, não sei se a gente tem mais um tempinho, né? Para poder ver as perguntas que vocês queiram fazer, e comentários, e trazer realidades, né? E exemplos do que vocês tiveram na vida, né? Bom, enquanto o pessoal escreve aí as dúvidas, se alguém tiver alguma dúvida. Eu anotei duas coisas, dois comentários que eu queria fazer. Bacana.
que atualmente a gente faz tudo no automático, né? E a gente esquece de olhar as pessoas ao nosso redor. E isso influencia muito o nosso trabalho. Que a gente vai trabalhar com pessoas para resolver os problemas delas. Se a gente não está olhando para elas, aí fica muito complicado. Sim, sim. E, e assim, hoje tudo que a gente consome, né, principalmente a geração, né, de vocês, e aí fazendo nenhuma análise aqui de conflito de gerações, mas eu sou um cara de 48 anos, né? Enfim, que consumo muita rede social, né? Consumo mais até profissionalmente do que por uma questão pessoal, mas a gente, às vezes, né, e muitas vezes eu também, mas também sou um cara ansioso, por mais que já tenha experiência, mas a gente está ouvindo e fala assim, ah, beleza, beleza, tranquilo, entendi, deixa comigo, agora eu vou fazer, né? A gente usa muito essa coisa, não, beleza, entendi, deixa comigo, entendi, e a gente já quer partir para o programa, às vezes nem vai para o lápis para o papel, e é justamente isso, né? A gente acha que já entendeu porque acha que já viu alguém numa rede social, né? Que vive mais ou menos como aquela pessoa que está falando. Então é muito isso. Né? E qual foi outro ponto que você destacou? Quando tá falando sobre persona, eu anotei que às vezes o vendedor ele acha que é o próprio cliente, e aí isso atrapalha muito na hora de criar persona. Você já, como é que você hoje já está no mercado profissional? Você já tem alguma experiência? Ainda não entrei muito, mas tenho uma experiência, assim, ou outra, e nossa, além de ser muito difícil lidar com as pessoas e ainda resolver Ah, os sim. problemas. E aí, quando o próprio cliente, o nosso cliente, né, o vendedor, não sabe direito as coisas, aí complica. E foi aquela frase que eu falei, né? Ou seja, fiquem tranquilos, profissionais criativos, porque a inteligência artificial não vai tirar o nosso trabalho, porque o cliente não sabe pedir, gente. Ele não sabe o que ele quer, na maioria das vezes, né? Então ele não vai saber entrar lá, fazer um prompt e tal, quero um projeto tal, né? E aí eu tô lendo uma frase aqui que o Jean Dourado está colocando, né? Que ele destacou, não dá para ajudar quem não quer ser ajudado. E ele bota aqui, isso resume muito bem a minha chefe atual. Muito bom, Jean. No nosso ambiente de trabalho isso acontece demais também, né? Porque geralmente a gente vai dentro de uma empresa, às vezes é difícil, né? Principalmente quando a gente está começando ali, estagiário, ou mesmo ainda júnior na carreira. Geralmente quem tem contato direto com o cliente são os nossos chefes, né? Ou algum atendimento, ou alguém de vendas, né? Dentro do que faz essa ponte entre nós e o cliente. E isso às vezes dificulta muito, né? Então, na medida do possível, se vocês conseguem ter contato direto com o cliente, que às vezes não é possível, ou às vezes a empresa nem permite, né? Às vezes tem certos medos, né? Ah, não, vai ter contato direto com o cliente, eu não quero, enfim, no futuro vai tirar o cliente de mim, sei lá, coisas assim, né? Mas às vezes, mesmo tendo essa ponte, né, entre você e o cliente, que é o atendimento do escritório, o atendimento da agência, é, esgotem essa pessoa, né, e façam ela trabalhar o máximo possível para que vocês possam ter um entendimento bem claro daquilo que o cliente está pedindo. Mais alguém quer fazer algum comentário? Mais alguém? Pode mandar no chat. Meu Deus, a Samara. Quer que eu leia ou você Pode ler, Yasmin, fica à vontade. pode? A Samara mandou aqui. Como vendedor, é bem difícil entender algumas vezes o que o cliente quer, mas nunca deixe o cliente ficar na dúvida. Nem sempre dá certo, mas tento conhecer a pessoa com perguntas menos invasivas e tento procurar entender o que ela está pensando e procuro mostrar produtos que se adequem melhor a isso, ou pelo menos que chegue perto do que o cliente quer. Perfeito, perfeito. Pelo que eu estou entendendo, você está falando de uma relação comercial, né? Acredito que você trabalha em alguma área de varejo, alguma coisa assim, não sei se é mais ou menos isso. É, mas, ou não, né? Enfim, pode ser até mesmo como prestador de serviço da área criativa. Mas justamente isso acontece muito no varejo, né? Ou se você vende um determinado produto para uma pessoa e cada produto se encaixa, né, dentro
de uma personalidade diferente, né? De uma personalidade específica. E a Samara colocou aqui isso, então eu entendi bem o que ela quis dizer. Que bom. Então é isso, Samara. Assim, para você fazer uma boa venda, né? E esse cliente retornar, muitas vezes te indicar, né? E não se arrepender da venda que ele fez, é conduzir ele, né? Ou seja, o papel do vendedor, e nós, profissionais criativos, somos também vendedores do nosso trabalho, né? Principalmente, né? No futuro, quem vai vender o nosso trabalho, aí ela fala, mas acho que em ambas as formas isso ajuda a entender um pouco o que os clientes querem. Perfeito. Exatamente isso. E o vendedor, esse trabalho de venda, e você trouxe uma colocação perfeita, né? Que complementa muito. O trabalho de venda, ele é, acima de tudo, um trabalho de empatia. Né? É um trabalho de saber escutar, saber ouvir, seja quem vai vender um carro, quem vai vender uma roupa, quem vai vender um eletrônico, né? Quem vai vender um smartphone, né? Por mais que smartphones meio que trabalhem ou funcionem meio que da mesma forma, mas pô, a pessoa não vai fazer um uso. Pô, você está vendo que ela não vai fazer. Lógico, como vendedor, você vai querer vender o produto mais caro. Mas como um vendedor honesto e ético, que aí o cliente vai perceber isso em você e vai voltar mais vezes, você não vendendo o produto mais caro, mas vendendo o produto certo, isso vai fazer de você um vendedor de destaque. Né? E isso passa, logicamente, por nós como profissionais criativos. Né? Aí a Vitória fala uma outra coisa aí também. Né? Tive um professor que dizia que um bom arquiteto conta a história do cliente no projeto. É exatamente isso. Exatamente isso. Né? E também uma outra coisa, né, Vitória? O teu portfólio, no final das contas, né, ao longo do teu trabalho, quando você estiver expondo ali no Instagram, não fica aquela coisa meio tudo com carinha de Pinterest, né? Ou seja, cada projeto tem uma identidade específica, né? Ele pode ter uma marca registrada tua, nada impede, tá? Você tem um estilo de trabalho, você faz o layout do interior, né? Você trabalha com paletas de cores e tudo mais, enfim, você pode ter um estilo teu, tá? Mas mesmo trabalhando, às vezes, com a mesma paleta de cores, com o mesmo tipo de mobiliário, você vai ter soluções diferentes e variações que vão também trazer um portfólio diversificado e várias pessoas vão se enxergar no teu portfólio, isso é muito bacana, né? Então, e nós somos muito tentados como profissionais a querer fazer uma coisa rápida, né? A ir para o Pinterest, buscar uma referência. E assim, gente, tem muitos alunos que me perguntam, professor, mas a gente não usa o Pinterest, a gente não usa o Instagram? Lógico que usa, né? Trazer referências ou pedir ao cliente referências facilita muito o nosso trabalho. Mas ela não pode ser um fim, ela tem que ser um meio, tá? A referência que a gente busca não pode ser o fim, ou seja, com base nela que nós vamos copiar e projetar. Não, ela vai ser um meio para que nós possamos criar uma conexão com o nosso cliente. Isso fica claro Inspiração, para né? Só você. referência. Uma inspiração, Sim. exatamente, uma referência. E na faculdade de arquitetura, principalmente, acho que na faculdade de design também, né? Lógico, também, porque eu também fiz a faculdade de design, né? De design gráfico. Os professores, em alguns momentos, antes de começar o projeto, eles pedem, tragam referências, tragam referências, tragam referências, porque esse exercício é importante. Mas importante é que, pelo menos, os professores, né, deixem claro isso para vocês, que a referência não é um fim, ela é um meio para se chegar a algum lugar. Né? Também, quando a gente acaba usando muito o Pinterest, a gente sabe que outras pessoas também estão usando muito. E aí, às vezes, fica uma cópia, sabe? Aí Fala, pô, fala, mas esse teu layout está tão parecido com uma imagem que eu tenho no Pinterest, né? Ou então então, essa nossa, logo que você fez, né? Pô, tá com a sim, cara da logo tal. Para nós é designers gráficos, isso é horrível, né? Quando a pessoa fala, pô, essa logo tá com a horrível. cara da logo tal, né? Sim, É lógico, né, Yasmin, que muitas vezes pode acontecer, né? Mesmo que inconscientemente, assim. sim. É... Tem um outro livro, se eu não lembrar agora, depois eu vou mandar mensagem para Yasmin. Eu não sei se você consegue replicar isso para as pessoas de alguma forma lá, né? O que eu mandar para você. A gente consegue postar nos stories do Instagram e também a gente tem um grupo de avisos do projeto, então Ah, eu posso mandar lá.
Então eu vou mandar pelo menos uns 3 ou 4 livros, 3 ou 4 literaturas que vão falar com todas as carreiras, tá? Eu lembrei o nome do livro, é Como o Cérebro Cria. Ele tinha, inclusive, um documentário no Netflix, eu acho que não tem mais, infelizmente, que esse autor, ou acho que são 2 autores, eles tratam da criatividade, cara, assim, em carreiras que a gente nem imagina, né? Quando a gente fala de criatividade, a gente vai falar muito ligadas às carreiras criativas, né? Arquitetura, design interior, design gráfico, design de produto, design de moda, né? E esse autor, ele trata da criatividade na medicina, na engenharia, enfim, em diversas outras carreiras, aonde a criatividade também é necessária, né? Ou seja, um médico está fazendo ali uma cirurgia, né? E aparece uma necessidade numa determinada cirurgia, por mais conhecimento que ele tenha, que ele não esperava, e ele traz alguns exemplos assim, né? Na pesquisa científica também, na pesquisa da área de, oh meu Deus, de medicamentos, né? Então, às vezes aparecem esses, esses problemas que ele tem que ser criativo para resolver, né? Então, esse livro também é bem importante, Como o Cérebro Cria, bem bacana de ler. Eu lembrei de um trabalho que a gente fez no primeiro semestre de design gráfico, e aí a gente tinha que criar uma marca, né? A gente tinha que fazer uma nova identidade, ok? E aí um dos meus colegas estava fazendo de uma marca de cookie. Ok, Eu legal, adoro. muito bom. Então, ficou muito bom o projeto. Aí depois, no fim do semestre, eu tava no meu Pinterest, achei lá, ele literalmente copiou basicamente tudo. Então, assim, ok, a gente pode usar o É, Pinterest, mas fica muito complicado. mais ainda na área do design gráfico, isso fica mais evidente, né? Na arquitetura, às vezes, a gente consegue disfarçar, troca uma coisa, troca outra, mas no design gráfico isso fica muito evidente. E aí, foi bom você ter falado, porque eu comecei a divagar no livro do Como o Cérebro Cria e não fechei o meu raciocínio. O que eu quero dizer é o seguinte, que pode acontecer, né, não vou dizer que isso é impossível, mas pode acontecer de que você teve uma ideia parecida com a ideia de que alguém em algum lugar do mundo também teve. Isso pode acontecer, tá? Mas ela não vai ficar uma cópia exata, né, do que outra pessoa em algum lugar do mundo fez. E, mas isso é assim, gente. Vocês podem até falar, professor, ô Márcio, pô, eu vejo vários profissionais que estão ganhando dinheiro, que fazem dessa forma, tudo bem. Ok, tudo bem, é uma escolha. Mas eu estou aqui para falar para pessoas que querem ser originais, que querem ter prazer, né, em ter um estilo marcante, um estilo original, e que naturalmente vão se projetar na carreira de forma mais rápida e mais fácil se trabalhar dessa forma, né? Ou vão acumular mais clientes ao longo da vida se trabalhar de forma empática, né? Então essa é a grande chave dessa palestra e a segunda grande chave é essa que eu falei, ou seja, o processo criativo fica mais fácil quando você ouve bem, né? Quando você tem uma escuta ativa é, bem feita, né? Ou seja, o processo criativo flui muito mais fácil. Quando a gente percebe o outro, né, também. A Exatamente. gente também tem nossos gostos, ok? Nossos gostos pessoais, mas a gente não vai ficar colocando no projeto dos outros, a gente tem que ter É, noção. muito bom, assim, Yasmin, que bom que você está fazendo essas pontes, porque são assuntos que eu estava, e quando eu estava montando a palestra, eu devia ter anotado para lembrar, mas na arquitetura, né, eu acredito que tem alguns, acredito não tem, né, alguns estudantes de arquitetura, teve já um aqui, foi, quem que falou sobre arquitetura? Foi a Vitória, né? Na arquitetura, no outro dia eu estava conversando com um cliente, foi um cliente que não foi fácil de conquistar, um cara assim muito fechado, né? Mas eu consegui conquistar, enfim, hoje eu já fiz 3, 4 projetos, e é um cliente da área de restaurantes aqui no Rio de Janeiro, e ele é presidente do que a gente chama aqui no Rio de Janeiro de CADEG. Em São Paulo é o mercado municipal, enfim, são esses grandes mercados, né, que tem nas cidades.
bem tradicionais, né, que tem vários pontos de venda ali de alimentos, e aqui do Rio de Janeiro o Cadeg é o mais tradicional. Né? Então foi um cara difícil de eu poder alcançar. E ele conversando comigo, ele falou, cara, eu gostei de você porque você me escuta, porque você leva em consideração o que eu gostaria que tivesse no meu projeto. Ele falou que teve um arquiteto, que eu não, logicamente não vou citar nome, que nós estamos sendo gravados, né? E mesmo que nós estivéssemos, é um arquiteto super conceituado aqui no Rio de Janeiro, que ele falou para ele o seguinte, cara, eu quero no meu restaurante novo, eu quero colocar uma Kombi. Cara, você quer colocar uma Kombi dentro do restaurante? Eu quero cortar uma Kombi ao meio, então imaginem uma Kombi vista de lado, cortada ao meio, né? Muita gente vai achar isso esquisito, estranho e tudo mais, mas, assim, ficou altamente instagramável no restaurante do cara. O cara é conhecido nesse centro como o restaurante da Kombi. Ele foi genial e o arquiteto não conseguiu alcançar isso. E o arquiteto falou para ele o seguinte, olha, cara, nos meus projetos eu não faço esse tipo de coisa, não coloco nada cenográfico. E aí ele virou Nossa. para ele, né? Ele é um cara muito incisivo, assim, uma personalidade muito forte. Ele falou assim, olha, meu amigo, no meu projeto vai ter uma Kombi. Agora, se você vai ter. Se o meu projeto, se é você que vai fazer o projeto, aí eu já não sei. Né? Então, assim, a gente tem que estar sensível a isso, sabe, gente? O que a Yasmin falou. Não é o nosso gosto que importa. É o que o cliente precisa, né? E eu diria, não é nem o que o cliente gosta, mas é o que o cliente precisa no projeto dele, tá? E aí, logicamente, essa cliente que chorou quando eu apresentei o projeto, é porque eu coloquei um ponto que trazia uma memória afetiva para ela muito forte. Muito forte. E aí, quando ela viu que eu lembrei que isso foi uma palavra que ela soltou na nossa conversa de briefing, sabe? Não foi nem nada que ela ficou mencionando, eu quero que tenha, mas ela soltou uma frase. Então fiquem atentos a frases que o cliente solta, ou palavras que o cliente solta, que faz o olho dele brilhar. Né? A gente precisa estar muito atento a isso. E aí, quando eu apresentei esse projeto, que ela começou a chorar, ela falou, cara, você parece que está dentro da minha cabeça. Né? Porque você entendeu exatamente o que eu quero. Eu falei, mas aí depois eu falei para ela, não, mas por que eu entendi? Porque lá, lembra, quando a gente conversou, você falou sobre isso. Falou, cara, que maravilhoso. Então, assim, isso para mim. E hoje, assim, chegou num ponto com o cliente que ela não faz mais crítica nenhuma a nada que eu faço. Lógico, eu já entendi o que ela faz. Mas é praticamente assim, Márcio, pode fazer que eu acredito em você de olhos fechados, sabe? Isso é maravilhoso quando a gente chega nesse nível de confiança do cliente, né? Para conquistar essa confiança não é fácil e quando a gente conquista, cara, aí é céu azul, assim, a gente vai estar sempre sendo chamado para fazer os projetos e o tempo de trabalho vai ser muito menor. O cliente vai confiar em você, não vai fazer tantas críticas, enfim. É bem por aí. É bem por aí. E aí a Patrícia Almeida colocou aqui, na minha cidade tem um restaurante com uma Kombi cortada. Pode ser, acredito que ele tenha. Qual é a tua cidade, Patrícia? Depois você coloca aqui para depois até perguntar para ele se ele se inspirou. Né? É... E ele tem lá uma Kombi, porque a Kombi, no projeto dele específico, ele antes de ter o restaurante, ele começou nesse centro de distribuição como trabalhando com o pai na venda, né, de legumes, de frutas, de hortifruti, e isso trazia uma memória emocional para ele muito forte, né? E ele queria homenagear o pai, homenagear a Kombi que o pai teve, então ele foi lá e falou, cara, vai ter uma Kombi aqui para eu poder homenagear o meu pai, porque foi o primeiro restaurante que ele montou, e acabou que o arquiteto continuou, porque logicamente ele não quis perder a grana dele no projeto, e a Kombi está lá até hoje, né? Mas acabou que é o seguinte, o projeto o arquiteto fez, o arquiteto entregou, mas não está sendo mais chamado para fazer. Felizmente eu consegui, né, Ele preencher perdeu um esse cliente vácuo aí que ficou. e que bom que ele foi para você. Pois é, né? Pois é. Feira de Santana, que legal, que bacana. Sensacional. É possível que ele tenha visto isso influenciado, sim. Feira de Santana, muito bom. Esse cara maravilhoso tá falando pra gente de tão longe assim de mim e que tá aqui pertinho agora me ouvindo. Yasmin, pode me chamar sempre, tá?
Agradeço. Muito bom, muito bom. E... O Darlan perguntando se conseguia dar uma dica do perfil que o mercado mais busca e quais os cursos e qualificações que a área mais carece, além da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Vou responder aqui o Darlan, o Jean também fez um comentário, né? No meu caso, a logo era de um site que vendia logo. Pitoresco isso, né? Interessante. Como esse assunto de personas molda a forma como usamos metodologias ágeis. Beleza, vamos lá. O Darlan, então, ele fala, né, sobre a questão da carreira, né? Ou seja, como no pós-faculdade, o que pode ser, o que pode contribuir. Olha, eu digo, Darlan, que a faculdade de arquitetura, ela forma clínicos gerais, tá? A nossa faculdade, a faculdade que a gente estuda, né, de arquitetura, ela forma o clínico geral, ou seja, é alguém que entende de tudo um pouco, né? E no final das contas, o clínico geral te direciona para um especialista, né? Para um gastro, para um, sei lá, qualquer, qualquer outro profissional, cardiologista, né? Seja o que for. E nós, arquitetos, nós somos meio que clínicos gerais, né? A gente entende de tudo um pouco, a gente é meio que multidisciplinar. Então, eu diria que cursos e qualificações importantes para a tua carreira é se especializar em algo que você se identifique como. Se especializar em luminotécnica, é algo que os escritórios de arquitetura geralmente não têm pessoas especializadas dentro do escritório. Geralmente eles contratam pessoas especializadas em luminotécnica, ou seja, projeto de iluminação. Ou se especializar de uma forma geral em conforto ambiental, né? Que aí vai tratar de conforto térmico, conforto acústico, conforto lumínico, ergonomia, né? Que são esses 4 pilares. Então, se especializar nessas áreas ou em uma dessas áreas é bacana, tá? Um outro exemplo, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, está pipocando assim de necessidade de profissional que faça avaliação imobiliária, tá? Aqui no Rio de Janeiro está precisando muito, assim, e geralmente não são engenheiros que fazem, são arquitetos. Ou é engenheiro civil ou é arquiteto, tá? Então, avaliação imobiliária é um outro, que aí não é, eu acho que não tem pós-graduação, é um curso especializado que você faz, tá? E se ao longo da conversa aqui eu for lembrando de outras especializações, eu vou falando. Mas assim, para você, primeiro, ou prestar serviço ou ingressar no escritório, eu diria que num primeiro momento, para ingressar no escritório, o que eles mais buscam é profissionais capacitados em ferramentas, tá? Aí eu digo que você não ficar só ali no AutoCAD e no SketchUp, sabe? Procura aprender um programa da plataforma BIM, que é o ArchiCAD, o Revit, né, que o pessoal busca bastante, né? E geralmente a porta de entrada para o escritório é se você domina bem essas ferramentas, tá? E uma vez que você está lá dentro, você vai mostrando as suas capacidades criativas e tudo mais, para que você não fique só como operador, vamos dizer assim, né? Enfim, 3D Max, né? O Thiago colocou aí também, interessante. Deixa eu ver se mais alguém fala sobre esse assunto. Em caso de luminotécnico, também influi na maneira como a gente usa as cores, totalmente. Né? Totalmente. No projeto de interiores, né? O tipo de iluminação para cada ambiente seja comercial, seja residencial, corporativo, cada tipo de iluminação, cada temperatura ou tipo de luminária vai influenciar na função que esse ambiente tem. Então, isso é fundamental saber. Né? E aí, alguém aqui, a Patrícia, né, fala sobre design de interiores. Olha, Patrícia, eu diria que na mesma linha, tá? Em design de interiores, ter o conhecimento técnico dos softwares é importante, tá? Ter um bom conhecimento de AutoCAD, no teu caso especificamente SketchUp, né, renderizações, apesar de que hoje, no meu escritório, eu já estou usando inteligência artificial,
e tem sido muito mais rápido e muito útil para renderizar, tá? Lógico, eu não faço ela direto, né? Eu faço uma pré-renderização ali, mais ou menos. Eu uso um software chamado Twinmotion, que é gratuito e é bem bacana. Aí muita gente usa o V-Ray, usa Corona, outros tipos de softwares. Mas aí eu faço uma renderização bem rápida, jogo na inteligência artificial. Eu uso um site chamado Redraw. Eu vou digitar aqui para vocês. Ó, gente, não é para abusar e entregar todos os projetos para os professores fazendo isso, não. Que vocês têm que se desenvolver, tá? E conhecer pelo menos uma ferramenta. Mas, se não me engano, é Redraw. Deixa eu digitar aqui. Acho que é .pro. Ele é pago, tá? E beleza, Darlan, que bom que você entendeu. Falando em inteligência artificial, é um site pago. Me parece que o chat GPT já está fazendo alguma coisa de renderização. Eu testei no outro dia, não gostei muito, né? Então, assim, gente, aí é que entra a inteligência artificial. Ela tem que estar ao nosso serviço, não para fazer o nosso trabalho. Entendeu? Isso. A inteligência artificial ela tem que estar ao serviço do profissional criativo. Não para fazer o trabalho do profissional criativo, que é o quê? Criar. Né? Então a gente tem que. Outra coisa, né, Darlan? Importantíssima aí para todo mundo. Se envolvam com a inteligência artificial rápido, o quanto antes, tá? Corram em entender, corram em aprender, porque o futuro é esse. O futuro já chegou, na verdade, né? O futuro já chegou. Então, para se destacar no mercado, para levar, como é que eu posso chamar? Não é novidade, mas para você ser um profissional inovador, para você levar inovação para o escritório onde você vai trabalhar, aprenda a inteligência artificial. Mas não é para a inteligência artificial fazer o teu trabalho, tá? Por exemplo, eu vou montar uma aula, né? Eu uso o ChatGPT, mas não é o ChatGPT que dá a aula por mim. Não basta eu chegar lá e falar, ChatGPT, monta uma aula tal, eu vou lá e copio o que o ChatGPT me entrega e monto a aula. Não. Ele me dá uma direção, ele me dá um esqueleto de aula e assim, com o meu conhecimento, com aquilo que eu já li, que eu já aprendi, e principalmente para aplicar a aula para vocês. O ChatGPT não conhece a Yasmin, não conhece a Larissa, não conhece o Jean, não conhece o Laurent, né? Não conhece a realidade, né, dos alunos que eu pego em sala de aula, né? Então, Tiago aqui falando, né? Isso vale para não se impressionar com o resultado da inteligência artificial. Isso já é realidade. E sim ter um olhar técnico, saber diferenciar se aquele render está perfeito ou não. Lógico, ou seja, o nosso cliente ele quer ser maravilhado com o render, tá? Ele quer ver a realidade, ele quer ver, pô, caraca, que bacana, tem um detalhezinho aqui da planta, tem a folhinha, né? Enfim. E aí, no caso do design gráfico, menos ainda, ou seja, você pode usar a inteligência artificial num processo de brainstorming, por exemplo, sabe? Troca uma ideia com o ChatGPT, cara, eu já fiz isso, é maravilhoso, é maravilhoso. Eu pego aqui no meu celular, né? Você consegue fazer a ativação por voz. Cara, às vezes eu fico batendo papo enquanto trabalho, mas ChatGPT, e se eu fizer isso assim, assim, assado? Você poderia ir por ali, por assim, não sei o quê. E se eu tiver a ideia tal, né? Mas eu não falo, desenhe uma logo para mim. Não, porque, cara, não tem graça isso e não é isso que a gente quer. E ele não vai alcançar a qualidade que você pode alcançar com o teu potencial criativo, né? Então, teve uma outra pergunta aqui que mudava um É, pouquinho. Oi, Evelyn. tem até, tipo, muito influencer de design, influencer famoso, fazendo, tipo, criando arte, né, entre aspas, no chat GPT para Não, só corre depois dessa mudar uma galera. coisinha. Não, corre dessa galera, gente. Eu Pois sei que a é. tentação é grande, sabe? Mas não é isso, sabe? Vocês não estão pagando faculdade, sabe, à toa. A faculdade, a universidade ainda tem e sempre vai ter um papel fundamental. Vocês não estão estudando 4 ou 5 anos à toa. Vocês estão estudando para se diferenciar dessa galera, sabe? Eu sei que a tentação é grande. Agora, também, gente, quem ganha dinheiro com isso na internet, cara, é 1 em 1 milhão, sabe? E essa galera quer o quê? Vender curso.
é a fábrica de cursos, é o mercado dos cursos, sabe? Ele vai lá, fala, te mostra uma coisa ou outra, é, e, e ele quer, na verdade, te vender o curso dele, sabe? No final das contas, ele não está preocupado se você vai ser um bom profissional ou não. Ele quer que você pague ali, olha, está em promoção, R$ 99,90 em 12 vezes. É isso que ele quer que você alcance, entendeu? Então, corre dessa galera. Cola nos teus professores, sabe? Busca mais dos teus professores, conversa mais com os teus professores, leia livros, estude a história do design, estude as histórias dos designers, os designers históricos, estude a história da arte. É isso que vai fazer vocês profissionais diferenciados. O Thiago perguntou aqui em um momento como esse assunto de personas molda a forma como usamos as metodologias ágeis. Olha, as metodologias ágeis, né, como eu falei, são ferramentas. Né? São ferramentas, elas não vão fazer o trabalho por nós. E o trabalho da persona, justamente, ela entra nesse papel de ser um pontapé inicial do nosso trabalho. Né? De nós moldarmos ali, basicamente, para quem a gente vai trabalhar, mas não fique só restrito à persona. Se você tem, logicamente, se você tem um cliente específico, você tem que conversar com o teu cliente, mas se você está trabalhando num escritório que está entregando uma persona para você, converse com pessoas que vocês conhecem, para que isso fique mais rico. Né? Deixa eu ver, mais alguém colocou aqui. A maioria dos designers são perfeccionistas, e isso, às vezes, no ambiente de trabalho, acaba afastando por alguns acharem a gente chato. É, gente, assim, e quando vejo algo, só consigo falar dos detalhes que poderiam melhorar. Assim, cara, essa questão da relação do chato, a depender de quem está chamando, né, a gente de chato, às vezes pode ser meramente por inveja, né? Porque, de repente, não consegue alcançar o nível que você está alcançando de critério, né? De refinamento no trabalho, né? De qualidade, de sofisticação. Então, eu diria para nem ouvir essa galera, segue teu caminho e se destaca. A Mônica colocou. Eu não sei se você respondeu a Mônica, respondeu? Talvez não. O que ela colocou? Ela falou: pode ocorrer de, na hora do bate-papo com o cliente, a gente não conseguir pegar todas as nuances da pessoa que ele é. Nesse sentido, além de ter mais contato, você acha que é válido que essa conversa seja gravada? Totalmente. Totalmente. Lógico, informa a pessoa, né? E aí a gente tem as questões aí de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados e tudo mais. Lógico, vocês não vão vazar a conversa dessas pessoas. E assim, fica aqui um alerta, né? Porque pode ser que de repente você converse com a pessoa, naquela conversa vai surgir um meme que vai fazer você viralizar e, cara, gente, pelo amor de Deus, sejam éticos acima de tudo, cara. Sejam éticos acima de tudo, sejam profissionais éticos, porque a carreira de vocês pode ser destruída do dia para a noite. Eu Tá? A rede acho, social, eu ela acho pode te levantar como ela pode te destruir. que, Mas ouve sim, grava a conversa, maravilhoso. eu acho que, se eu não me engano, ela foi tipo mais no sentido de é, não somente lembrar, mas ter gravado e eu verificar o que o cliente quer Ver o tom, né? O tom da conversa, né? A também. entonação que a pessoa está colocando, Sim. sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, super válido. Perfeito. A Patrícia tinha Pode falado falar. também. Ela falou, e para design de interiores? Se eu não me engano, foi durante a conversa sobre o que o Darlan falou. Eu entendi que a pergunta da Patrícia tem um pouco a ver com a do Darlan, é isso, Patrícia? Se tinha alguma dica do que o mercado mais busca. Se for isso, você só dá uma confirmada para a gente aí. Mas eu acho que eu respondi que design de interiores meio que conversa um pouco com o que a arquitetura. Ah, legal, ela botou isso mesmo. É lógico que você não vai fazer e nem vai, né, conseguir fazer uma pós-graduação e nem vai precisar fazer uma pós-graduação em cálculo estrutural, né? Porque não é o que interesse para tua, não é uma área de interesse para a tua área de design de interiores, mas você pode fazer sim de luminotécnica, de conforto ambiental, que mais se especializar um pouco mais em teoria da cor, fazer algo ligado à psicologia, por exemplo, né? E também, como eu falei, né, aí cabe para todas as carreiras aqui, ter um domínio de pelo menos uma ou duas ou três
ferramentas, porque no caso, para você entrar no mercado de trabalho, não tem jeito. Elas são pré-requisitos importantes, né? E outra coisa, tá? Mais do que se especializar, façam os projetos da faculdade de vocês como sendo um projeto para um cliente, porque aí vocês já começam a construir portfólio. E quando você vai para um escritório, você começa a montar a tua rede social, quando você começa a ser um influencer na tua área, são os projetos que vão fazer você se destacar. E façam projetos até para que não seja para ninguém. Pega uma persona qualquer aí, ou conversa, faz pro teu primo, faz pro teu amigo, faz pro tua avó, faz pro teu pai, pra tua mãe, e façam projetos, sabe? Por exemplo, designer gráfico, pega uma marca e faz um redesenho. Já cansei de ver canais que fazem isso, né? Se a Coca-Cola, se eu fosse redesenhar a marca da Coca-Cola, pois, cara, isso é maravilhoso. Pode aparecer um dono de uma agência, cara, e querer te contratar pelo que você postou e achar, cara, sensacional. Coloca no Behance, né? Que é aquele canal que hoje, aquela rede social de criativa, né? Que hoje é da Adobe. Mas é isso, façam projetos, façam portfólio, vocês vivem de portfólio. Isso é importante, tá? E não precisa esperar um cliente para começar a montar o portfólio. Começa agora, com os projetos da faculdade, façam projetos bem feitos e isso já começa a projetar vocês. Sim. Tem até um site que só tem, tipo, uns brandzinhos pequenininhos que você pode entrar lá, baixar um dos PDFs e fazer o design daquilo, entendeu? Se chama, deixa eu ver, se chama Tifólio. Então é muito bom Não para pôr conheço. no portfólio. Muito bom. Pô, sensacional aí. Excelente exemplo. Depois, se puder digitar aqui para a gente, até eu mesmo quero dar uma olhada para passar para os meus alunos. Tifólio mesmo, do jeito que fala. Muito legal. E, e outra coisa, né, gente? Vocês profissionais criativos, vocês têm o mundo inteiro para prestar serviço, né? E o mundo inteiro vai ver vocês de que forma? Pelo portfólio de vocês no Behance, pelo portfólio de vocês no Instagram, pelo portfólio de vocês lá no ArtStation da vida e por aí vai, né? Então, é isso. Se especializem, façam portfólio e o mundo é de vocês. E criem conexões reais com seus clientes. E criem conexões reais com os clientes de vocês, né? Obrigado por fechar aí essa palestra exatamente lembrando isso, gente. Sejam empáticos acima de tudo. Não só no trabalho, tá? Principalmente na vida. O mundo precisa de pessoas cada vez mais empáticas. A empatia está se esfriando, as pessoas estão prestando atenção menos nas outras, as pessoas estão... E assim, eu sei que às vezes traz um certo medo, né? Pela realidade que a gente vive hoje no mundo, pela forma como as redes sociais tem muita gente tóxica, né? E a gente tem medo, mas não deixa que isso transforme vocês em pessoas frias, menos empáticas. Sejam empáticos, né? Olhem para o outro com carinho, né? Como se fosse para vocês. Acho que uma última pergunta para o Thiago Thiago. perguntou, hoje é mais vantagem trabalhar como freelancer? Tá bom. Já são 15 para meio-dia aqui, eu nem vi a hora passar. Eu posso ficar aqui o dia inteiro com vocês, mas também tenho minhas atividades aqui também. Mas, Thiago, já vi, cara, muita gente, quer dizer, tenho visto, né, muita gente conseguindo fazer boas conexões como freelancer, né, trabalhando para agências, seja no mundo todo, seja no Brasil inteiro, ou para escritórios, ou para clientes finais, como freelancer e se sustentando dessa forma. Assim. Eu sei que naturalmente, no início da nossa carreira, a gente precisa ali, né, de um trabalhinho inicial para a gente, né, sair da faculdade ou já quer ganhar o nosso dinheirinho próprio, isso é importante. É isso, ou seja, investe sim, né, procure, tem sites, na verdade, até que fazem essa intermediação para trabalho freelancer. Assim, não é uma área que eu explorei tanto na vida, né, deveria até explorar um pouco mais, mas pelo tanto que eu faço, eu acabo que nem faço tanto trabalho freelancer, acabo fazendo pelo meu escritório mesmo e não faz sentido, né? O que eu tenho de trabalho eu trago para dentro do escritório.
Mas comecem sim, e tem muitos sites que intermediam esse trabalho de vocês com as pessoas que precisam de freelancers, né? Acho que é isso. É isso? Acho que é, acho que é. Acho que não tem mais ninguém com perguntas. Muito Maravilha. obrigada, de verdade. Foi muito bom a palestra. Durou Que bom. bastante, muita gente Que ficou até o bom. final. Que bom, que bom, isso é bom demais. Eu espero que tenha saído um pouquinho do lugar comum para vocês, né? Mas é algo que, assim, o óbvio precisa ser dito e muitas vezes o óbvio não está sendo dito, né? É isso que eu tento fazer às vezes. A Obrigado, pessoa falando Yasmin. Obrigado a todo parabéns. mundo que participou e, e que tenha valido, né? Eu estou vendo o pessoal todo colocando aqui, foi excelente, muito obrigado, parabéns. Eu tenho certeza que valeu muito mais do que as horas de participação que eu sei que vocês precisam, mas que tenha agregado valor à vida de vocês. E obrigado, eu fico à disposição para sempre que for possível, né, participar com vocês. Pode ter certeza que a gente vai entrar em contato novamente em outro semestre para ter mais Maravilha, uma palestra. maravilha. Obrigado, Yasmin. Gente, Muito um abraço obrigada. grande para vocês aí e bom feriado para vocês. Para vocês também. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.